Olá, eu sou Maria Rita, falo aqui do Brasil. Peço desculpas porque não falo o espanhol. Vou tentar falar bem despacio para que vocês consigam me entender. Eu fico aqui no estado de São Paulo, trabalho na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, e coordeno o Centro de Ciência e Tecnologia em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Estou aqui hoje para contar um pouco uma das nossas experiências nesse centro. Para facilitar, já que não falo o espanhol, vou compartilhar a minha tela. Então, esse programa, né, o Tupan 2030, ele acabou ficando como Tupan 2030, né, ele surge de uma experiência, de uma competição fora do Brasil, que foi esse Brasil 2030, e é um pouco dessa experiência que eu vou contar para vocês. O programa, como ele agora vem sendo chamado de programa, ele se tornou um programa na cidade de Tupã, ele surge a partir de uma experiência, de uma parceria entre o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil e o governo sueco, onde se propunha parceria para pensar no combate, prevenção da obesidade infantil. O programa sueco já prevê que crianças, né, de 0 a 6 anos, na primeira infância, ele tem como meta obesidade zero em 2030. Mais tarde, essa parceria que era com o Ministério da Ciência e Tecnologia, pensando mais aqui nas atividades de Tupã, também está contando com o apoio do Ministério da Saúde. Eu fico aqui na Unesp, coordeno esse centro, foi por onde a parceria começou, por uma provocação aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, que depois, especificamente para aquela competição, envolveu a Universidade Estadual da Paraíba com um núcleo de tecnologia para a saúde, o NUTS. Da parte da Suécia, a universidade envolvida foi a Universidade de Uppsala. E a cidade de Tupã, inicialmente, surgiu na proposta como um município laboratório para o desenvolvimento dessa proposta. Quando conversamos já nessa parceria, já foi discutido e colocado em pauta que a realidade do Brasil era bem diferente da realidade da Suécia, em termos de recurso, de perfil nutricional, né? Nós temos, esses dados são de 2020, do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, 15,5% de crianças com excesso de peso. E aqui eu estou colocando dados de crianças menores de 2 anos, tá? E 12,8% de crianças com baixa estatura. Então, nós temos problemas dos dois extremos da curva, né? O ambiente escolar também não garante água filtrada, não garante acesso à computação, embora a internet até que tenha, mas existe um problema também de acesso às tecnologias digitais. E nós temos políticas, nós temos sistemas bastante estruturados no país, né? O sistema de saúde, que tem a saúde da família, que está em unidades em todos os territórios nacionais, temos o Sistema Único de Assistência Social, que tem também unidades de apoio, né, os centros de referência de assistência social nos territórios, temos as escolas, os nossos equipamentos no território permitem esse trabalho mais comunitário, foca na família, mas temos problemas tecnológicos, de recursos, de governança, o acesso à tecnologia não é assim tão facilitado, enfim, existe um arcabouço de referencial legal, né, de organização, mas a efetivação dos serviços, ela encontra problemas. Nós temos, né, dentro dessa lógica desses programas, o programa de saúde na escola,
que envolve a escola e a saúde, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que envolve principalmente a escola e a agricultura. Temos guia alimentar, que já se desdobrou em guias específicos para todo o ciclo da vida. Temos a estratégia Amamenta e Alimenta, que pensa na alimentação da criança até 2 anos, enquanto amamentação e alimentação de transição, que está bem efetivada nas unidades de saúde, e mais recentemente foi lançada essa estratégia nacional para a prevenção e atenção à obesidade infantil. Ela é muito, tem muitas diretrizes que se aproximam daquilo que foi proposto nesse programa Tupã 2030, que é a experiência que eu trago para contar para vocês. Quando conversamos com a Suécia, né, embora as realidades fossem diferentes, o sueco permite e tem uma atenção mais individualizada, a gente tem uma atenção mais comunitária, os suecos têm mais recursos, a gente tem limitação de recursos, nós temos mais acesso aos dados também, para a gente é mais fácil. Mas, enfim, o que vinha da Suécia era que essa ferramenta, esse programa, né, essa parceria deveria pensar em decisões baseadas em evidência, deveria avaliar resultados em termos de custo e produção de saúde, envolver todas as partes interessadas e apoiar a tomada de decisão dos cidadãos, né? Então, buscava reforçar a confiança do cidadão nos serviços de saúde. Nós, do Intersan, fizemos a seguinte proposta, que trabalharíamos com esses municípios laboratório, onde desenvolveríamos as atividades, a universidade estaria envolvido e o conhecimento disponível, principalmente as bases de dados, estariam envolvidas. Isso geraria, então, suporte para a tomada de decisão pelo público e modelo de política pública. Então, foi a partir desse modelo, e o primeiro desafio foi esse hackathon, que deveria gerar a transformação da sociedade para a prevenção da obesidade infantil através da estratégia de cidade gêmea digital, e deveria envolver todas as partes interessadas na gestão de dados. Essa lógica da cidade gêmea digital, ela prevê um ecossistema digital, onde simula-se os dados, os recursos de uma cidade real, e aí você pode pensar em modelo, em estratégias de saúde, enfim, de todos os serviços. Uma equipe de convidados, de especialistas, num painel, estabeleceu que o desafio para a equipe brasileira seria qual a solução tecnológica capaz de envolver bases de dados de políticas públicas, serviço, informação sobre entornos alimentares e familiares, redes sociais para proteção e promoção da saúde, bem-estar infantil, sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, inclusivo, e isso num ecossistema referenciado no território e que melhorasse a participação efetiva, tanto das famílias, quanto das comunidades, como dos serviços. A ferramenta, a estratégia que a equipe brasileira, a tecnologia que a equipe brasileira pensou, deveria, então, conectar dados do estado nutricional, né, pensando na criança, num primeiro nível, então, o estado nutricional da criança, deveria coletar dados do ambiente comunitário, e esse era um desafio grande, porque nas nossas bases de dados a gente não tem esses dados, deveria coletar dados dos marcadores de consumo alimentar, que ficam nesse mesmo sistema que coleta o estado nutricional na saúde, do ambiente escolar, que é um sistema de coleta de dados da educação, e no nível da família, deveria coletar dados da assistência social, pensando na escolaridade da mãe, nível socioeconômico da família. Nós temos, no Intersan, um grupo que trabalha indicadores de política pública. Nós selecionamos os dados que tínhamos a respeito da cidade de Tupã. Um outro grupo pensou nas evidências
da literatura, que dados poderiam entrar para construir os algoritmos dessa ferramenta. E essa ferramenta, então, acabou tendo 4 dimensões: a família, o ambiente, a escola e a alimentação da criança. O desfecho era o estado nutricional da criança, e aqui eu tenho o sistema de classificação entre ótimo, bom, regular e péssimo, né? Aqui, o modelo da família envolvia a renda média da família, a quantidade de cômodos e a quantidade de pessoas para um índice de aglomeração, e o quanto a mãe estudou. O ambiente, ele está bem escasso aqui, porque foi o que nós conseguimos levantar na prefeitura. Como eu disse, não temos uma base de dados nacional para esse tipo de informação, mas já estamos trabalhando, vocês vão ver, para ampliar esses pontos do entorno. O modelo da escola tem muitas informações que o censo da educação resgata. O modelo da alimentação, ele acabou sendo trabalhado por especialistas, por painel de especialistas, com peso para alimentos saudáveis, alimentos não saudáveis, o aleitamento materno e a introdução de outros alimentos. E aqui, para vocês perceberem, então, a lógica fuzzy, que é a lógica de inteligência artificial, que conta com esses pesos que os especialistas dão a partir desses painéis, aqui para a família, para o ambiente, para a escola e para a alimentação, gera, então, uma saída de dados que classifica essas dimensões de avaliação. Eu vou colocar aqui para vocês agora um vídeo, um pequeno vídeo, que mostra um pouco dessa ferramenta. A obesidade infantil vem aumentando pelo mundo e se tornou uma preocupação prioritária em diversos países. Doenças relacionadas à obesidade, como doenças cardiovasculares e diabetes, estão entre as causas de morte mais frequentes no Brasil. Essas doenças exigem tratamentos difíceis e resultam em altas despesas para o governo. Em 2018, elas foram responsáveis pelo gasto de 3,45 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde. Esse é um problema complexo que requer mudanças de comportamento na sociedade e transformações no ambiente alimentar onde as crianças vivem. Iniciar a prevenção desde os primeiros anos de vida trará impactos positivos para a saúde e o bem-estar de uma geração inteira. Sabemos que a educação é uma parte fundamental desse processo. Assim, como poderíamos engajar a população para melhorar a qualidade da alimentação das crianças e erradicar a obesidade infantil até o ano de 2030? Com tecnologias digitais, nós podemos conectar famílias, educadores, profissionais da área da saúde e assistência social e gestores municipais para lidar com essa questão, fazendo uso de diferentes tipos de dados. Para isso, nós propomos uma tecnologia digital intitulada como Brasil 2030, focada em crianças de até 6 anos de idade. Ela consiste em 2 sistemas interconectados baseados em algoritmos de inteligência artificial, um aplicativo para dispositivos móveis e um site. No aplicativo, cada tipo de usuário terá acesso a diferentes seções do sistema. Dados individuais de uma criança específica, por exemplo, estarão disponíveis apenas para sua família e para os profissionais de saúde e assistência social responsáveis pelo seu atendimento. A interface apresentará recomendações direcionadas, elaboradas com base em indicadores obtidos em conjuntos de dados governamentais, tais como o IMC e a renda familiar, com alertas específicos a respeito do estado nutricional da criança. O site contém um painel que mostrará informações gerais sobre o ambiente alimentar da cidade, com dados georreferenciados. Assim, é possível filtrar informações sobre as escolas e conferir o estado nutricional total das crianças em cada região. Esses dados também possibilitam a criação de um gêmeo digital, uma tecnologia que consiste em criar um modelo a partir de itens do mundo físico para simular suas propriedades. Criar um gêmeo digital de uma cidade permite testar procedimentos no mundo virtual, modificar variáveis em situações específicas, como por exemplo, aumentar o número de feiras em um bairro, e analisar os resultados, para que possamos gerar mais dados que informem o poder público sobre decisões de políticas públicas. Trata-se de uma solução inovadora que tem o potencial de ser financiada por governos, empresas e fundações. Seu custo de implementação é inferior aos custos para o tratamento de doenças, e seus benefícios são vastos. Ela é escalável tanto em termos de alcance, podendo ser implementada em cidades de todo o Brasil e até mesmo de outros países, quanto em termos de complexidade, por ser possível adicionar novas funções ao sistema ao longo do tempo. Aqui vocês viram a apresentação do vídeo,
Vejam que é um protótipo, não é nem aquilo na escala da tecnologia, não é nem mesmo um produto mínimo viável, é apenas uma ideia que foi esquematizada e que precisa ser aprimorada. Mas eu vou aqui, então, continuar projetando a minha tela para que a gente converse um pouco, e agora eu queria contar um pouquinho como essa tecnologia repercutiu na cidade de Tupã e como nós trabalhamos com ela, tá? Então, aqui a gente vê que nós ganhamos o primeiro lugar, né, nesse hackathon. Eram diversas áreas de competição, mas na questão da prevenção da obesidade infantil. Era uma competição internacional. A ideia inicial era que em 2021 trabalhássemos como município laboratório Tupã. Em 2022 teríamos municípios de vários tamanhos, para até 2025 trabalhar com municípios, 1.000 municípios, que são aqueles que o Proteja está trabalhando, para depois chegar no nível nacional. Isso era uma projeção, como essa ferramenta poderia receber, ser escalável. O maior problema dessa ferramenta é que é muito difícil conseguir iniciativa privada que queira investir em ferramentas, em tecnologias para o serviço público. Enfim, nós estamos agora ainda pensando num edital que já abriu, que é Brasil e Suécia, mas que a convocatória vai só em janeiro de 2022, né? Acaba que é um pouco mais lento do que esperávamos. O que a gente tem de prioridade para que essa ferramenta se torne viável, né? Primeiro, uma estratégia de obtenção de dados do entorno, uma revisão das bases de dados existentes, uma automação da recolha dos dados, porque nessa experiência foi feito manualmente em cada serviço. Veja que as entradas de dados, elas acontecem dependendo do setor: saúde, educação, assistência social. É preciso buscar uma forma de desidentificar esses dados, de codificar esses dados, e principalmente uma rotina de inteligência artificial para fazer o tratamento dos dados no nível do município. Hoje eles são tratados no nível federal, e eles demoram muito para chegar no município. A ideia é coletar o dado e imediatamente já ir para o sistema. E precisamos pensar numa estratégia que, né, numa ferramenta que tenha, garanta a segurança dos dados, né? Mas agora eu vou falar um pouquinho do programa Tupã 2030. O passo a passo dessa construção de ferramenta gerou um programa nesse município, é um município de 60 mil habitantes. Desde o início, desde a conversa com a Suécia e partindo dos nossos próprios pressupostos, essa ferramenta, ela parte de um modelo da determinação social, pensando em todos os determinantes sociais e pensando nos diferentes níveis. Também levou em conta esse modelo de atenção nutricional na primeira infância, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que conversa muito com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A estratégia de desenvolvimento do programa, ou melhor, de envolvimento da comunidade, do município, já foi pensando, já olhando para uma política pública. O aplicativo era só um termo, né, uma ação, né, que mobiliza, que dispara o processo. Ele faz parte de um processo muito maior. Nós pensamos na teoria da mudança, né, missão, visão, quais são os setores que precisam mudar, as ações que precisam ser priorizadas, a implementação e a revisão. A missão foi, então, promover e proteger a saúde, a boa nutrição, o bem-estar de meninos, meninas e adolescentes em ambientes saudáveis e sustentáveis, né? E a visão é que o município
tem como meta estar entre os 10 municípios do estado de São Paulo com os mais baixos índices de má nutrição entre esses meninos e meninas e adolescentes. O ciclo de tarefas, né, pensados para a cidade de Tupã, acompanhava o desenvolvimento de tecnologia, que, como eu disse para vocês, ele veio aqui e essa construção da ferramenta, ela ainda está dependendo de recursos, provavelmente isso aconteça no ano que vem ainda. Mas previa um diagnóstico de ação, um envolvimento da comunidade por meio de entrevistas, rodas de conversa, o desenvolvimento da inovação, trabalhos em grupos e obtenção de consenso. A ideia era, então, envolver a criança, a escola, a família, o entorno da escola, o entorno da moradia, a comunidade, atenção à saúde, assistência social e todos os outros serviços do município. O primeiro passo de diagnóstico levou em conta muitas questões da segurança alimentar e nutricional, mas também de saúde e bem-estar, e foram desenvolvidos a partir das ações que o município já realizava ou não realizava, havia um roteiro para isso, e o programa foi organizado, então, em cuidado, proteção, educação, ambiente, alimentação e governança. Essas dimensões tinham subdimensões e já se pensou, então, quais seriam os indicadores de avaliação. Pensando agora nessas entrevistas, nós fizemos alguns grupos focais online, na época ainda estávamos na pandemia, com mães e trabalhadores para, de fato, qualificar as mensagens que devem estar nessa ferramenta. Nós chamamos todos os parceiros de cada uma das secretarias que pudessem ser envolvidos no trabalho, então utilizamos uma técnica que chamamos de diagrama de Venn. Então, dentro dessa dimensão de cuidado, só estavam os gestores e profissionais da saúde e famílias, faltavam todos esses outros a serem chamados, e isso depois gerou alguns momentos de chamada da cidade inteira. Isso foi feito para cada dimensão. E aí foram chamados, então, todos para pensar que Tupã queremos. O infográfico da teoria da mudança, teoria de câmbio, já estava, então, com a missão, a visão, já com as diretrizes, com os cenários, faltavam as ações, resultados e impactos. E aí foi pensado para avançar nessa teoria de câmbio, que Tupã se quer, né, quais as ações e quais os resultados esperados. Isso foi feito, então, a partir de reuniões com a cidade inteira, foi fornecido para as pessoas possibilidades, né, uma cesta de propostas para elas avaliarem, para inspirar as propostas da cidade. A primeira atividade foi a construção de uma maquete da Tupã que se deseja. A segunda atividade foi um Word Café, pensando nas ações especificamente. E a terceira atividade foi uma oficina de georreferenciamento, já pensando em preparar os trabalhadores da saúde e da educação para nos ajudar a marcar os pontos de georreferenciamento da cidade. Isso foi um mutirão de 3 dias que a gente envolveu muito a cidade toda. E agora, pensando nos consensos, né? Então, aquele diagnóstico, ele foi sistematizado, aquele feito pelos gestores, as ações foram organizadas também por esse grupo gestor do programa em ações macro e ações que se desdobram dessa ação, e a cidade foi chamada a colocar prioridade para essas ações, né? Então, classificar qual é a prioridade que davam para essas ações e se isso seria feito em curto, médio e longo prazo.
Aqui nós temos as pessoas reunidas elegendo prioridades. Aqui nós temos os secretários e técnicos construindo as matrizes, já pensando no programa. Aqui a matriz já com recurso, atividade, resultado, impacto. Aqui um momento em que os secretários todos do município se reúnem para assumir os compromissos, para pactuar esse trabalho. Aqui já o modelo de lei que vai ser aprovado, está no jurídico, que estabelece princípios, diretrizes, sistema de governança desse programa, que deve ter um plano periódico. Aqui já a primeira chamada nutricional, né, o programa em ação acabou de acontecer. Aqui a gente já tem, né, um esforço para o georreferenciamento, levantamos todas as possibilidades de georreferenciamento, vamos utilizar o Google, então vamos classificar todas essas possibilidades de georreferenciamento a partir das categorias do Google e vamos criar, além de colocar na cidade melhor informado o Google para quem precisar, vamos fazer um mapa específico da cidade a partir do My Maps. E aqui uma foto do grupo de gestores. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco da nossa experiência, infelizmente a língua acho que não ajuda muito, e eu gostaria muito de estar ali, eu tenho certeza que as experiências compartilhadas enriqueceriam muito a nossa, e muito obrigada pelo convite.